Bem-vindo, eu sou Ivanilson Robson e hoje vamos falar sobre Espiritismo e Espiritualidade. Nosso tema de hoje é a morte. Você está preparado para morrer? Está preparado para aceitar a morte dos seus entes queridos? Nessa vida temos duas certezas, uma que nascemos e uma que um dia iremos morrer. Sabemos a hora, sabemos o dia que nascemos. Está no nosso registro de nascimento. Mas não sabemos quando iremos desencarnar, morrer. Todas as religiões, elas admitem a morte, não tem como contestá-la. Admitem também que o espírito não morre, ou a alma, como algumas religiões chamam, que o espírito ou a alma é eterno. Então, para onde vai o nosso espírito quando morre? O que vamos fazer? Vamos ficar lá em algum local? Aonde é esse local? O que fazer para ter uma boa morte? O que fazer para aceitar a morte dos que nos são queridos? É essa grande reflexão, meus irmãos, que temos que fazer. O Espiritismo nos traz a consolação de nos explicar com mais detalhes e com uma lógica melhor sobre a morte, nos dando a tranquilidade e nos preparando para aceitar a nossa morte e a morte de quem nos é querido nessa vida. A morte é a passagem do estado físico para o estágio espiritual. Todo dia nós morremos. Quando deitamos e dormimos, o nosso corpo físico, ao dormir, o nosso espírito sai do corpo. Vai passear, vai visitar amigos, queridos no plano espiritual, vai trabalhar. Quantos de nós não acordam muitas vezes com a sensação de ter feito tanta coisa aquela noite, numa noite que a gente dormiu tanto, mas acordamos cansados? Ou acordamos muito felizes por algo que fizemos durante a noite? É esse desencarne. E ao acordar, novamente ressuscitamos desse corpo físico. Mas chega uma hora que esse corpo não vai ser mais utilizado. É quando morremos de fato para todo mundo aqui. Deixamos a existir nesse corpo. Nessa existência agora, eu estou Ivanilson. Você está vivendo com o seu nome. Mas o seu espírito, ele é eterno e ele já teve vários nomes, várias vivências. Mas é o mesmo espírito vivendo em diferentes épocas, aprendendo. Porque Deus é tão bom e tão sábio que quando nos colocou aqui na escola Planeta Terra, nos deu a vivência de poder cada dia nos melhorar mais. Ao nascer, estamos recomeçando uma nova existência em um novo corpo, onde vamos poder nos tornar melhor em cada vida. Em cada vida vamos melhorando algo em nós. É a famosa reforma íntima que temos que fazer. Essa reforma íntima não é fazer nos nossos entes queridos, mas é dentro de nós. É nos aceitar, é entender quando somos arrogantes, orgulhosos, ignorantes, prepotentes, invejosos, maliciosos. E descobrimos isso dentro de nós. E aí começamos a nos tornar melhor. A deixar de ser arrogante, a deixar de ser orgulhoso, a deixar de ser invejoso, a procurar, a desejar o bem àqueles que estão em volta de nós, a prepararmos para entender que dessa vida não levamos nada, a não ser as coisas boas que fizemos e que deixamos. Podemos ter milhões e bilhões de dinheiro na conta bancária, carros novos, muitas casas,
Mas quando a gente morre, a gente não consegue colocar nada disso dentro do caixão. Dentro do caixão vai apenas esse corpo, matéria que utilizamos para viver aqui nessa encarnação. Ele é descartado. Ele volta para o planeta, volta para a Terra. Sua parte orgânica se dissolve e tudo retorna ao pó. A essência nossa, que é o nosso espírito, esse sim retorna para o plano espiritual, retorna para Deus. Começamos a viver novamente a nossa vida. Mas muitas pessoas não entendem. Se eu agora sou uma pessoa boa, eu vou conviver com pessoas boas no plano espiritual. Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou estar no meio de pessoas ruins. Não mudam nada. Se você é uma pessoa boa, você continua sendo uma pessoa boa lá. O que a gente tem que aprender é nos melhorar. Tentar nos tornar melhor. E aí vem a outra parte. Se eu morri, eu não posso fazer nada com os que ficam aqui. Aí começa a choradeira. As pessoas que ficam aqui sentem a nossa falta por a nossa morte. Pelo que fizemos de bom ou de ruim. E você? O que sentiu quando aquele seu ente querido, seu filho, ou seu pai, ou sua mãe morreu? Você estava pronto para a perda deles no corpo físico? Porque eles continuam vivos, apenas só deixaram o corpo físico. A gente tem que aprender a entender, a amar e deixar que o nosso ente querido possa seguir sua jornada. Porque quando eu fico chorando em casa, porque morreu alguém da minha família que eu tanto amava, fico chamando ela retorna, o espírito dela fica na dúvida se segue o seu caminho, a sua jornada espiritual, mas por amar aquela pessoa que está ali sofrendo, ele acaba ficando do lado. E aí você adoece, ela adoece. Amar é deixar o outro seguir seu caminho. É saber guardar daquela pessoa as boas lembranças. Nesse planeta, nós estamos vivendo como se estivesse numa jornada, numa viagem dentro de um trem. Esse trem, em cada estação, quando ele para, pessoas descem e pessoas sobem. As pessoas que descem são as que desencarnam e retornam para o plano espiritual. As que sobem são aquelas que continuam com a gente nessa viagem aqui no planeta. Aprender a deixar que o outro siga o seu caminho é isso. A morte não é nada mais do que uma transição do estado físico para o estado espiritual. Quando a gente retorna para a nossa casa espiritual, um monte de parentes nossos estão lá nos esperando, felizes porque concluímos a nossa jornada aqui na Terra. Aí você me pergunta, Robson, mas alguém da minha família morreu assassinado. Ou essa pessoa se matou. O que é que devemos fazer por ela? Orar. Falar para ela, dizer, fulano, olha do teu lado, tem um monte de gente boa aí te ajudando, procurando te orientar, a te levar para um lugar melhor, para te socorrer, para que essa pessoa possa conseguir ver, porque quando a pessoa morre, muitas das pessoas nem percebem que morreram, porque eles não se educaram para a morte, e aí continuam sofrendo a vida aqui, continuam nesse sofrimento pior, porque antes eles eram vistos para a gente. Quando você tem dentro da sua família um médium de vidência, ele consegue visualizar que o espírito daquela pessoa e vai socorrê-la. Mas quando não tem? Se imagine você dentro de uma casa, querendo falar com as pessoas e ninguém te ligando, ninguém te dando atenção. É assim que o espírito fica. Então, o que a gente tem que fazer com aqueles nossos entes queridos que falecem, que morrem ou desencarnam, do jeito que você quiser falar,
como você trata a morte. É orar, pedir a Deus para que ele possa ser levado para um bom lugar, para uma cidade espiritual, onde ele possa ser cuidado. Se ele desencarnou sofrendo por uma doença, um câncer, ou se ele estava definhando por alguma doença, peça que a espiritualidade leve ele para um hospital espiritual, onde ele possa ser cuidado e ele possa de novo seguir a sua jornada espiritual. Temos que entender, irmãos, que nós todos aqui na Terra nascemos, crescemos, evoluímos, morremos, renascemos novamente. Uma vida, por mais longa que ela seja na Terra, ela ainda é pouca para que nos tornamos pessoas angelicais e boas. Pessoas como Cristo, que nos ensinou a amar a todo instante. Mesmo quando ele estava sendo pisoteado, julgado, sabendo que iria morrer no corpo físico, ele ainda amava e ensinava a amar. É o que nós temos que aprender. Amar nessa vida, para que no momento do nosso desencarne, da nossa morte, nós estejamos prontos para ir. E que deixamos aqui a missão cumprida. Os que ficam aqui, ainda na sua jornada na Terra, sintam de nós apenas saudade e boas lembranças. Procure hoje mesmo a perdoar aquelas pessoas que você tem raiva, porque te machucaram. Procure hoje mesmo se reconciliar com os seus entes queridos. Procure falar para os seus filhos ou para os seus pais. Para os que você ama, diga para eles: eu te amo. Você é importante na minha vida, na minha jornada agora na Terra. Você é importante. Você me ajuda a crescer. É isso que você tem que fazer. Porque a morte ela pode chegar daqui a algum instante na sua vida. E ela não vai te deixar nem dar adeus muitas vezes. Porque não vai dar tempo. Você teve todo o tempo dessa encarnação, nesse corpo físico que foi te emprestado, para poder aprender a amar, aprender a perdoar e aprender a viver bem. E levar de volta com você o que Jesus mais nos ensinou: amar a ti mesmo e amar ao próximo como a si mesmo, porque é assim que eu amo a Deus, é assim que eu me preparo para uma boa morte e para aceitar a morte dos outros que estão em volta de mim. Se você gostou do nosso papo hoje, dê um joinha no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos seus, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, para que todos possam ver esse vídeo. Essa mensagem está sendo boa para você, mas pode ser boa para muitas pessoas hoje que estão sofrendo. Porque alguém na vida deles partiu e ele não teve tempo de pedir perdão àquele que foi embora. Ou não teve tempo de perdoar aquela pessoa. E ele, sabendo que essa pessoa está no plano melhor, no plano espiritual, ele pode conversar com essa pessoa dizendo: me perdoa, fulano, ou eu te perdoo, fulano. Segue teu caminho em paz. Prossegue a tua jornada evolutiva. Continua evoluindo em direção a Jesus, buscando a salvação que todos nós tanto queremos. Que a glória do Mestre Jesus possa estar na vida de todos vocês e uma vivência espiritual muito boa. Até o nosso próximo vídeo, onde vamos falar de mediunidade com vocês.